Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição Plantão Glorioso. Vamos conversar sobre toda a engenharia que torna possível o torcedor do Botafogo hoje sonhar com o retorno de Luiz Henrique para o Botafogo nessa temporada. É um desejo do presidente do Associativo, João Paulo, e Gabriel de Alba, da GDA, já avisou. Vai financiar o sonho. Agora, até onde financeiramente o Botafogo vai para financiar esse sonho e quais são as condições para isso? A gente tem falado diariamente, basicamente, sobre isso. Fomos o primeiro canal a trazer essa questão envolvendo a mudança de ideia do Danilo, do staff do Danilo em relação à Rússia. Já há um tempo vimos falando aqui da possibilidade de o Botafogo contar com o Luiz Henrique. Agora a gente vai trazer alguns detalhes importantes e para você que tá por fora de Botafogo, querendo nem saber não, tô chegando agora, como é que tá a situação? A gente vai trazer um resumo sobre essa manobra que o Botafogo tem que fazer para trazer, para repatriar o Luiz Henrique. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. É isso, meus amigos. Antes de mais nada, trazer para vocês que lá no site da Golcase, nosso cupom GOLGLORIOSO tá com aquele descontaço absurdo para você. Aliás, descontaço em todo o site da Golcase. Com o nosso cupom GOLGLORIOSO, você pode adquirir a sua garrafa Fresh, seu copo Vibe e hoje, dia especial, para garrafa Mini. Lá no site da Golcase você tem todos os produtos com diversas estampas do Botafogo, linha Fire, linha do Mundial de Clubes. Olha, um monte de estampa bacana para você adquirir lá no site da Golcase. Claro, não esquece, nosso cupom Gol Glorioso, trazendo aquele descontaço pra você, beleza? Eu quero agradecer a todos vocês, a presença de vocês aqui. A gente sabe que é um tema, parece, né? Fica parecendo, uma cortina de fumaça, pô. Só porque o time tá uma porcaria, só porque tá tudo ruim, o Botafogo tá na parte de baixo, né? Parte de baixo, segunda página, né? Não tá na Copa do Brasil, não tá na Sul-Americana, só humilhações, aí vem esse papo de Luiz Henrique, cortina de fumaça. Se fosse cortina de fumaça, você pode ter certeza que eu seria o primeiro a trazer isso aqui, tá? Agora, reparem que não foi só o GG que falou sobre isso. Eu trouxe a informação na live do pós-jogo, falei pra vocês, tem uma notícia boa. Quem acompanhou a live de pós-jogo aqui, mas eu não vou falar hoje, porque vai parecer que eu tô passando pano pra derrota, cortina de fumaça. Vocês se lembram? Eu falei isso? Eu tinha até uma notícia boa, mas nem vou dar, porque não tem nem clima. E a notícia boa era essa, que na própria segunda-feira eu já tinha recebido essa informação de que o Danilo e o staff estavam repensando a transferência para o futebol russo, né? E isso seria providencial para que o Botafogo desse uma cartada para que o Luiz Henrique volte para casa. Bom, na terça-feira fizemos um vídeo, né, exclusivo aí, trazendo essas informações. E ontem todo mundo resolveu falar sobre o assunto, ou seja, isso vem ganhando força, porque cada um tem a sua fonte, às vezes é a mesma fonte, mas cada um tem o seu informante, tem a sua fonte e tal. Outros canais têm falado sobre isso também. Então é bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque só eu falando, minha fonte me passou, mas não passou para ninguém, outras fontes não passaram para ninguém, ficou um negócio meio esquisito. Mas, como eu falei para vocês, essa informação eu obtive dentro de um grupo de WhatsApp que conta com alguns sócios beneméritos, grandes beneméritos do Botafogo, e alguns têm uma proximidade muito grande com o JP, com o João Paulo, né? E o João Paulo já disse que é um desejo dele a volta do Luiz Henrique, mas que isso só poderia ser feito com a assinatura, com o amparo, a chancela do Gabriel de Alba, que é quem tem a grana, que é quem tem o dinheiro, quem pode financiar isso. Bom, e como está essa engenharia? Bom, tudo passa por esses 3 pontos, né? É a aceitação do Danilo, de que, de repente a Rússia pode ser um bom refúgio, né? Ganhando uma quantia exorbitante de grana, que os salários são maiores, os contratos são maiores.
é uma quantia exorbitante de grana que ele não vai ter aqui no Botafogo, né? Não que ganhe mal, não que ganhe mal. Mas é uma oportunidade para ter um excelente contrato. Um excelente contrato. E aí, fica por lá um ano, uma temporada e meia, igual o Luiz Henrique ficou, né? Gerson, muitos jogadores fazem isso. E aí volta pro futebol brasileiro. Porque, assim, o staff do Danilo acreditou piamente que viria uma proposta de encher os olhos do futebol europeu. Propostas, protopropostas apareceram. Conversas, sondagens, como o Botafogo colocou o valor mais acima, que era o valor de mercado do Danilo, na Copa do Mundo, então as conversas ficaram adiadas, por quê? Quem tem o dinheiro quer saber se, o cara tá ali precisando de grana, ele vai abaixar a pedida, né? Como o Botafogo não abaixou, o Botafogo recusou uma de 28 milhões de euros, então realmente viram que, olha, os caras querem 30, não tem jeito. E o Botafogo ainda recusou negociar com o futebol nacional. Então o único caminho para o Danilo jogar no Palmeiras, por exemplo, né, porque parece que é o sonho dele, é ele ir para a Europa e voltar para o Palmeiras, porque primeiro que já estourou o número de jogos, né? A não ser que ele fique até final do ano e depois se transfira pelo valor que o Botafogo quer. Que o Palmeiras talvez pague. Agora, o Botafogo quer o Luiz Henrique. Então a ida do Danilo para a Rússia, ela é boa para todo mundo. Ela é boa para o próprio Danilo, que já está sem prestígio com a torcida do Botafogo. O torcedor do Botafogo já se irritou com aquela postagem dele, né? Vocês estão vendo aí. Que praticamente ele disse que foi obrigado a ficar aqui, né? Então, o torcedor já se irritou ali, né? E aí agora a ida dele para a Rússia, ela é como um alvará de soltura do Luiz Henrique, que já não quer ficar na Rússia, quer voltar para o Brasil e voltar para o Botafogo. É o melhor dos mundos, né? Infelizmente esse ano não volta para disputar título, não vai ser rei da América, infelizmente, né? Mas vem aí com um contrato bom para ano que vem, com um projeto melhor, com um time melhor, voltar a brigar. O certo é brigar por todos os títulos, cara. Vai jogar Campeonato Carioca? Joga para ganhar. Preparação para o Campeonato Brasileiro, se estiver em pré-Libertadores. Então, o ideal é a gente se preparar para disputar todos os títulos. Porque começa no início do ano. Pensamento de campeão não é, deixa só os reservas ali, esse aqui a gente não quer, tá? Por mais que o Carioca não vale absolutamente nada, no final das contas, você joga com os grandes. Vai ter jogo com o Fluminense, com o Flamengo, com o Vasco. É título, pô. É título. Você vê o Flamengo aí e o Fluminense ficam alternando-se nos títulos estaduais. O Botafogo não ganha desde 2018 e o Vasco, sei lá, desde quando. E é Flamengo e Fluminense que estão sempre na Libertadores. O Botafogo tá 3 temporadas seguidas na Libertadores, mas esse ano já corre risco, né? Então é trazer Luiz Henrique, mas não é só o Luiz Henrique. A gente precisa de muito mais coisa aí, né? É treinador, é um volante, é um outro ponta, porque beleza, do lado direito é Luiz Henrique, e do lado esquerdo Cauã Toledo. Então a engenharia para trazer o Luiz Henrique, ela passa pela mudança de postura do Danilo e do staff do Danilo. Então existe a possibilidade de eles toparem, né? E aí até o Thiago Veras falou de envolver também o Kadir, que há também interesse do Zenit no Kadir, que é um garoto muito forte, e o Botafogo, obviamente, para trazer o Luiz Henrique, o Botafogo aceita tranquilamente a ida de Danilo e Kadir para o Zenit. E aí uma informação que é do canal do Manel. O Botafogo ofereceu salários muito bons, né? A avaliação interna é que os salários eram muito bons, oferecidos ao staff do Luiz Henrique, e o Manel complementou hoje que é o maior salário da história que o Botafogo já pagou. Alguém vai pagar, né? O maior salário, a maior quantia salarial da história. Ele vem não só para ser o maior salário do elenco, mas um dos maiores salários do Brasil, tá? E claramente vem para ser referência de um projeto da GDA. Ele, Montoro, né? Não chegaram a jogar juntos, né? Montoro chegou no Mundial, o Luiz Henrique já tinha saído, né? Então claramente vem aí. E outra coisa, craque chama craque, né? Craque chama craque.
é que o Igor Jesus está num momento diferente na Europa, né? Ele está bem, ele chama a atenção de outros clubes europeus, porque a vinda do Luiz Henrique, claro que ela também atrai outros jogadores com qualidade. Pô, vou jogar ao lado do Montoro, jogar ao lado do Luiz Henrique. Isso tem um peso, né? Isso tem um peso importante na decisão do atleta de querer se transferir ou não para um clube. Ele vai jogar com quem, né? Enfim. Só que, segundo o Manel, o staff está pedindo mais. Está pedindo mais. Então, até onde vai a engenharia do Gabriel de Alba para realizar esse sonho da torcida do Botafogo? Primeiro, de não ver o Rei da América de 2024 jogando num time rival. Segundo, que é o melhor dos mundos para tê-lo novamente no nosso elenco, tá? Informação exclusiva aqui do GG, que eu passei ontem para vocês, né, via Twitter, que por mais que o Danilo aceite ir para a Rússia, que o Botafogo venda o Kadir, e envolva o Kadir, na verdade, né, no Zenit, e traga o Luiz Henrique. Trazer o Luiz Henrique, mas é uma troca. É uma troca, não envolve nada de dinheiro, etc. e tal. Bom, há um investimento, sim, financeiro por trás, que pode onerar os cofres da SAF Botafogo, e por isso essa movimentação, o tamanho dessa movimentação, tem que ser submetida à administradora judicial. Então o juízo da recuperação judicial precisa dar o aval. O Botafogo está no meio de uma recuperação judicial, vai ter assembleia de credores, como trouxe o Benjamin Espósito, que tem sido aí o nosso mensageiro, tirou um peso das minhas costas, né? Ele tem sido o mensageiro das questões jurídicas. Pronto, posso focar só em futebol. E com muita qualidade, o Benjamin Espósito tem trazido em tempo real atualizações sobre questões jurídicas envolvendo a recuperação judicial. Como ele disse, o processo foi concluído, ou seja, está nas mãos do juiz para que ele possa tomar decisões importantes aí nesse meio da RJ, né? Então essa negociação com o Luiz Henrique tem oneração de folha salarial, já que vai ser o maior salário que o Botafogo já pagou para um jogador, sem contar os outros gastos, os outros custos, né? Inclusive com o staff. Então passa pela RJ, passa pela aprovação da administradora judicial. O Botafogo não quer enviar uma mensagem negativa aos seus credores. Ainda vai ter a assembleia de credores, né? Então o Botafogo, para não enviar uma mensagem negativa, tem que fazer nesse esquema. Qual é o esquema? 2 para lá, 1 que vale 3 para cá. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Torcendo muito, porque o campeonato tende a ser muito difícil. Esses 2 jogos que o Botafogo vai ter tendem a ser difíceis e tendem a desanimar muito o nosso torcedor. A tendência, tá? Não é que vai acontecer. Jogo se ganha nos 90 minutos. Ninguém ganha de véspera. Como dizia o filósofo Renato Paiva, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Ninguém ganha de véspera, não. E ninguém também pode perder de véspera. Então o Botafogo tem que chegar lá, fazer o dele, de repente numa bola vadia, uma tarde inspirada de algum jogador. Agora, o cenário não é animador, pelo que a gente vê em campo e pelos adversários que a gente vai enfrentar. O Palmeiras ontem arrasou, o Santos poderia ter sido 6-7. Esse é o time que a gente vai enfrentar. E aí, o Botafogo precisa ter reforços para sobreviver mentalmente, fisicamente e tecnicamente a momento difícil. Ele vai pegar os 3 melhores. Já pegou Cruzeiro, Atlético, Fluminense, Palmeiras e Flamengo. Depois é só do mesmo nível ou pior. Mas tem que ter cabeça e tem que ter elenco para fazer valer a qualidade de alguns jogadores. Tá? Nosso inferno astral termina contra o Palmeiras. Depois é só do mesmo nível ou pior. Então vamos ter a cabeça no lugar e aguardar por reforços. Sem reforços vai ser mais difícil do que com. Vamos torcer aí para que o Gabriel de Alba, ele não está com o escorpião no bolso não, mas que ele possa financiar esse projeto e o Pantera voltar para casa. Beijo grande no coração de vocês, saudações alvinegras, fui.